Fala galera, meu nome é Bernardo Andrade, eu sou bolsista do PET Elétrica da UFJF e hoje aqui eu vou dar continuidade para vocês à playlist de cálculo 1, né? E eu vou falar um pouco aqui sobre limites, suas definições e propriedades que são utilizadas, né, nos cálculos dos limites que vocês precisam aí para posteriormente usarem em derivadas, em cálculo 2 em integrais, enfim. Eu vou falar um pouco aqui das definições das propriedades e mais para o final do vídeo vamos fazer alguns exercícios aí para vocês terem uma noção da prática disso e eu vou dar algumas dicas aí para vocês poderem mandar bem nas provas. Bom, então para começar aqui, vamos falar da noção intuitiva de limites. O que é um limite, né? Esse termo novo que apareceu aí em cálculo 1. O que é isso? Então, basicamente, a gente vai ter uma função, no caso aqui está ilustrada por esse gráfico. Você vai ter um x em A, né? Ou em P, tanto faz. Aqui eu coloquei em A. E esse A vai gerar um f de A, né? O y correspondente ao x que você escolheu. No nosso caso aqui é o f de A. Então, o que é um limite? Quando x tende a A, ou seja, quando x se aproxima de A, em valores muito pequenos, tanto pela direita quanto pela esquerda, o f desse x, né, o f de x, vai se aproximar do f de A. Então, o limite nada mais é do que uma estimativa, né? Você está fazendo ali quando x tende a A, o f de x também vai tender ao f de A. Faz sentido? Então, por exemplo, aqui a gente tem limites laterais que são chamados, né? Que eu vou mostrar para vocês também. Quando o x tende pela direita, que é esse maisinho ali do lado do A, ele aproxima daqui, né? O f de x vai fazendo isso aqui. E quando o x vai se aproximando cada vez mais do A em valores muito pequenos, o f de x também vai se aproximando do f de A em valores muito pequenos. Então, o x tende a A e o f de x tende ao f de A. E a mesma coisa análoga para a esquerda do A, né? Quando o x pega valores muito pequenos à esquerda do A e vai se aproximando, o f desse x também vai se aproximando do f de A. Então, limite é basicamente isso, intuitivamente. E o livro define dessa forma, né? Dizemos que o limite do f de x é igual a L quando x tende a P e escrevemos simbolicamente dessa forma aqui. Vocês se acostumem com essa notação, porque vai aparecer bastante aí. Então, limite de x tendendo a P de f de x é igual a L. Assim, falar que existe o limite de f de x, x tendendo a P igual a L, esse limite geral, significa que existem os limites laterais, aqueles que eu mostrei pela direita e pela esquerda, e que ambos são iguais a L. Ou seja, quando x se aproxima do P pela direita, vai dar L, o limite também, e quando x se aproxima pela esquerda, tem que dar L também. Ou seja, o limite geral só pode existir se os limites laterais existirem também e forem iguais, né? Tiverem o mesmo valor. Porque se eu calcular os limites laterais e um der 0 o outro der 2, significa que eu tenho coisas diferentes. Então não vai existir o limite geral, significa que existe uma descontinuidade na função, né? Simplificações que a gente pode usar nos cálculos dos limites. Se a função f é contínua em um ponto P do seu domínio, então existe o limite quando x tende a P e ele é igual ao f do P. Isso vem do que eu acabei de falar, né, da descontinuidade dos limites laterais, porque se a f é contínua, todos os pontos vão ser ligados, ela é contínua. Então, quando eu fizer tanto pela direita quanto pela esquerda os limites, eles vão dar iguais, então existe o limite e ele vai ser igual a f de p, basta a gente substituir o x igual a p e a gente tem o limite lá que a gente quiser. Isso para as funções contínuas. O limite de uma constante é a própria constante. Isso é uma noção meio que intuitiva, né? Porque se você tiver uma função constante, enfim. Agora vamos falar um pouco das propriedades dos limites, que são bastante utilizadas aí para vocês fazerem os cálculos dos limites. Supondo que o limite quando x tende a p do f de x é igual a k, chamamos esse limite de k, e o limite do g de x quando x tende a p é igual a c.
né? Usando dois valores arbitrários aí, só para ilustrar para vocês. A primeira propriedade é o limite da soma é a soma dos limites, assim que a gente enuncia, né, essa propriedade. Porque quando a gente tiver uma função composta que é a soma de outras duas funções, basta você somar os limites dessas funções separadamente. Ou seja, se eu tenho o limite do x do p de f de x mais g de x, basta eu fazer o limite do g de x, né, quando x tende a p, e somar ao limite do f de x quando x tende a p. Ou seja, k mais c aqui, isso tudo é válido. Se t for uma constante, né, chamando t de uma constante qualquer, seja 2, 5, 6, 8.000, se eu tiver o limite quando x tende a p de t vezes f de x, ou seja, eu tenho uma constante que multiplica uma função, né, isso vai dar t vezes k. Basicamente, eu posso tirar essa constante de dentro do limite, né? Aqui eu tinha ela dentro, aqui eu puxo ele para fora. Então, tem t vezes o limite do f de x quando x tende a p. Isso pode ser útil para a gente em algumas situações, que você vai cortar, enfim. Ficar ligado nessa questão da constante. A terceira propriedade é basicamente análoga à da soma, só que com produto, né? O limite dos produtos é o produto dos limites. Basicamente, se eu tiver uma função composta que é formada por f de x vezes g de x, o limite dessa função, quando x tende a p, vai ser igual a k vezes c, que nada mais é do que o limite do f de x quando x tende a p vezes o limite de g de x quando x tende a p. Então, se eu tenho uma função que é outras duas multiplicadas, né, eu posso separar elas, fazer os limites separados e depois multiplicar esses limites. Aqui a última propriedade, né, mas não menos importante, temos que o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a p, vai ser igual a k sobre c. O que isso significa? Que eu posso também separar igual eu separei da outra vez. Eu posso fazer o limite do f de x quando x tende a p sobre o limite do g de x quando x tende a p. Isso tudo com a condição de que c seja diferente de zero, ou seja, o limite de g de x quando x tende a p seja diferente de zero. Porque se isso aqui, né, isso aqui que é igual a isso aqui, for igual a zero, eu vou ter um zero no denominador e a gente entra naquelas questões que a gente não quer, né, da questão do domínio, enfim, que a gente sempre fica atento para esses zeros no domínio, né, da continuidade das funções. Então, se esse limite aqui for diferente de zero, a gente pode aplicar essa propriedade e continuar tudo direitinho. Bom, agora eu apresentei para vocês, né, as propriedades e as definições, e eu vou partir para fazer alguns exercícios. Vou fazer 3 exercícios com vocês, para mostrar que, tipo assim, limite não é nenhum bicho de 7 cabeças, igual às vezes apresentam para vocês. É bem simples, só que tem alguns casos que você tem que ficar esperto, tem que ficar ligeiro para cortar alguma coisa com alguma coisa e simplificar a função ali dentro do limite e se você ser capaz de resolver esse limite aí da melhor forma. Então, vou fazer 3 exercícios com vocês, espero que ajude e é isso. Vou partir aqui para outra apresentação para fazer com vocês. Bom, galera, estamos aqui de volta com os exercícios. O primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês é um exemplo bem básico de uma função polinomial, é esse aqui que está na tela. O limite de 2x ao quadrado mais 4x mais 8 quando x tende a zero. Basicamente, a gente vai poder usar aquela simplificação que eu comentei, porque isso aqui é uma função polinomial, né? E as funções polinomiais, no geral, são contínuas. Então, basicamente, eu vou poder substituir o x para zero aqui e calcular esse limite. Vou usar aquela propriedade da soma, né? Basicamente, eu substituo aqui, e aqui, como não tem nenhum x, fica o limite da constante. E aí eu somo tudo. Fica assim, então, 2 vezes o zero, mais 4 vezes zero, mais 8, vai dar 8, porque aqui dá 0, 0, mais 8. Esse aqui é bem fácil, só para aplicar aquela propriedade da função contínua que você pode só substituir, porque vai existir o limite, certo?
Agora aqui nesse exemplo 2, a gente já tem uma função polinomial, mas que tem um quociente, né? Aqui a gente vai ter 4x menos 3 sobre x ao quadrado menos 2 e o x tendendo a 2. Então, quando você olha para essa função, a primeira coisa que você tem que ver é a condição de existência, né? Você tem que ver para isso aqui não dar zero. Porque se isso aqui der zero e o x que está tendendo for aquele negócio que torna zero, já vai dar ruim e a gente vai ter que simplificar a equação, né? A função aqui dentro para a gente poder calcular o limite. No nosso caso, x ao quadrado menos 2 é só passar o 2 para o outro lado, né? E a gente tira a raiz, a gente tem basicamente que x não pode ser, aqui eu esqueci do mais ou menos, mas aqui é mais ou menos raiz de 2. De qualquer forma, não vai interferir no nosso cálculo, porque a gente quer o limite com x tendendo a 2 e não raiz de 2. Então tá tranquilo, se a gente for calcular isso aqui não vai dar zero e o nosso limite vai existir sim. Então a gente olha de novo para a função e vê que é uma função polinomial, porque é um polinômio sobre outro polinômio, e a gente basicamente pode só aplicar, né, colocar o x igual a 2 e fazer os cálculos que a gente vai ter o resultado do nosso limite aqui, 4 vezes 2 menos 3 sobre 2 ao quadrado menos 2, 8 menos 3 sobre 4 menos 2, e a gente tem aqui 5 sobre 2, se eu não errei algum cálculo, hein? Mas basicamente é isso, ficar atento a essa condição de existência aqui do limite, porque senão a gente ia ter que simplificar, que é o caso desse nosso número 3 que eu estou mostrando para vocês. A gente quer o limite de x ao quadrado mais 6x mais 9 sobre x mais 3, com o x tendendo a menos 3. Bom, se a gente fosse só substituir, igual a gente fez nos outros dois exemplos, a gente vai ver que vai dar uma indeterminação. A gente substitui o menos 3 aqui, né? E a gente vai ver que vai chegar aqui no zero sobre zero. Vocês vão ver que esse zero sobre zero, assim como outros casos são a chamada indeterminação. São coisas que você não quer chegar no resultado porque são coisas que você não pode apresentar como resultado e é indeterminado, entendeu? Assim como infinito sobre infinito, menos infinito sobre infinito, enfim, diversos outros casos que vocês vão ver aí também quando verem limites no infinito. Mas enfim, chegamos na indeterminação. E aí, o que a gente faz? A gente quer destrinchar essa função aqui para a gente sumir com essa parte do denominador, para isso aqui não dar zero. Porque a gente não pode apresentar essa resposta aqui zero sobre zero e falar que isso é zero. Não é zero, é uma indeterminação. Então a gente vai ter que simplificar essa função aqui de alguma forma para tirar esse zero do denominador. O zero no numerador pode ficar, mas o zero no denominador não pode. Então, se a gente analisar bem essa parte aqui de cima, a gente vê que é um produto notável. É x mais 3 elevado ao quadrado. Né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes x, mais o quadrado do segundo. Sempre ficar esperto para esses produtos notáveis, porque vão aparecer demais aqui nessas funções e vai dar para simplificar com alguma coisa. Assim como radiciação, sempre é útil para você poder cortar alguma coisa, então ficar bem esperto nesses negócios. Então, como isso aqui é um produto notável, a gente pode substituir aqui, né? X mais 3 elevado ao quadrado. Então, a gente corta esse x mais 3 com esse quadrado, e aí a gente vai ter o limite de x mais 3 quando x tende a menos 3. Isso aqui é uma função polinomial, igual o primeiro exemplo que eu dei para vocês. E aí a gente pode só substituir o x igual a menos 3 aqui, e a gente vai ter menos 3 mais 3, que é igual a zero. Ou seja, o limite, quando a gente tem essa função aqui e a gente faz o x tendendo tanto pela direita quanto pela esquerda, e ele se aproximando em valores muito pequenos do menos 3, o f dele vai se aproximar do zero, e é basicamente o que esse limite diz. Então é isso, galera. Eram esses três exercícios que eu trouxe para vocês, eram bem simples. Provavelmente nas provas alguns vão ser mais complicados. De qualquer forma, como todos sabem, a gente está em RE, então assim, usem e abusem das ferramentas que vocês têm à sua disponibilidade. A gente tem sites aí muito bons que podem ajudar vocês a estudar.
e entender mais essa questão do cálculo de limite. Tem o Symbolab, famoso Symbolab, temos o Wolfram Alpha também, que são sites que podem te ajudar nesses cálculos e facilitar a sua vida, te fazendo entender mais sobre esses limites. Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem sempre espertos para esses casos de simplificações, porque aparecem muito nas provas e também aparecem a questão dos limites laterais existirem e serem iguais para a função ser contínua. Sempre cai algo assim na prova, então fique esperto que isso pode ser útil para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Bem curtinha, mas esse é o intuito mesmo. Espero que ajude vocês aí na prova e que vocês consigam ir bem nesse período tão conturbado que vivemos. Se cuidem, fiquem em casa e vacinem. No mais é isso. Um abraço. Sigam nosso canal aí, se inscrevam, deixem um like se gostaram do vídeo. Por favor, porque ajuda muito o nosso crescimento do canal e também o nosso projeto. E é isso. Um abraço, fiquem bem e até a próxima.